Gurizada, o negócio é o seguinte, a seleção uruguaia de futebol, a Celeste, está mirando no técnico do Internacional em Diego Aguirre. Isto porque são cada vez mais fortes as informações que dão conta da saída do técnico Oscar Tabárez, El Maestro, especialmente depois das duas goleadas sofridas nas eliminatórias da Copa do Mundo para Argentina e Brasil. O assunto cresce na imprensa uruguaia, que aponta apenas dois nomes como possíveis substitutos de Tabárez. E Diego Aguirre é um deles. Eu te conto esta história logo depois da vinheta. Nós temos que tratar esta informação, esta possibilidade, com muita responsabilidade. Não foi feito ainda nenhum contato, nem com o Diego Aguirre e nem com o seu empresário, mas a especulação é cada vez mais forte na imprensa uruguaia. E ele é um dos cotados para assumir o lugar de Oscar Tabárez, se realmente El Maestro deixar o comando da Celeste. Eu vou te contar essa história, mas antes eu quero reforçar o convite pela tua inscrição aqui no meu canal. O sininho ali embaixo é para tu ativar as notificações para meus próximos conteúdos. Vocês são muito bem-vindos também nos comentários, tá valendo o like e eu vou deixar neste cantinho aqui o meu Instagram. Meneghetti Jornalista, me acompanhe lá também, tem bastidores, tem muita informação, tem cotidiano na Band, gestão, donos da bola e, é claro, volta e meia, pelo menos uma ou duas vezes por dia, um assado. Tô brincando, é só nos finais de semana. Olha só, cresceu muito nas últimas horas, inclusive com a atualização nesta madrugada, de sexta para sábado, na imprensa uruguaia, a possibilidade de que Oscar Tabárez, El Maestro, acabe deixando o cargo. E a federação, a Associação Uruguaia de Futebol terá muito cuidado com isso, porque o Uruguai, o futebol uruguaio, deve muito pelos excepcionais serviços prestados por Oscar Tabárez. Para que vocês tenham uma ideia, ele está há 15 anos na seleção do Uruguai. Ele fez parte de um trabalho de reformulação e devolveu ao Uruguai o futebol competitivo, por exemplo, e talvez principalmente na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, aquele time comandado pelo Forlán, que chegou na quarta colocação. Fazia muito tempo que o Uruguai não chegava a disputar uma fase semifinal de Copa do Mundo. Portanto, há 15 anos, é já um homem de 74 anos, acometido pela síndrome de Guillain-Barré, o que o deixa com dificuldades, inclusive, de locomoção. Quem acompanha o futebol sul-americano, as eliminatórias, vê que ele fica na casa-mata com dificuldade, com uma bengala, mas o Uruguai tem muito respeito pelo Tabárez, e por isso esta conversa será feita com o máximo de atenção, cuidado e respeito ao Oscar Tabárez, chamado no Uruguai de El Maestro. Só que o Uruguai atualmente ocupa a quinta colocação nas eliminatórias da Copa do Mundo, tem 16 pontos, a mesma pontuação do quarto colocado, que é a seleção da Colômbia, e apenas 3 pontinhos à frente do Chile, que vem na sexta colocação com 13 pontos. Os uruguaios estão preocupados. A seleção perdeu para a Argentina por 3-0 no dia 10 de outubro, na última quinta-feira perdeu para o Brasil por 4-1, eles chegam a colocar que é um 7-1 em 2 clássicos, e os uruguaios estão muito preocupados. Na matéria do El País, por exemplo, deste sábado, que foi atualizada, na matéria de sexta-feira, o El País já tratava deste assunto e dizia que a comissão executiva da Associação Uruguaia de Futebol teria, inclusive, uma reunião neste final de semana para discutir a possibilidade da queda do Oscar Tabárez. Na matéria do El País, atualizada às 4 horas da manhã deste sábado, o texto diz que as goleadas sofridas para a Argentina e para o Brasil, a perda da confiança dos jogadores, isso seria motivo para desencadear o final de um ciclo. Eu lembro, esse ciclo já dura 15 anos. E aí tem um detalhe importante, que é o que diz respeito a nós que estamos na imprensa aqui do Rio Grande do Sul. No final da matéria, eles colocam o seguinte, que a lista de possíveis substitutos para uma eventual saída do Oscar Tabárez é pequena. E eles citam apenas 2 nomes. O primeiro deles, Diego Aguirre,
justamente o atual técnico do Internacional. O segundo, o Fabien Coito. O Fabien Coito, ele treinou as seleções sub-15, sub-17 e sub-20 do Uruguai, foi interino durante alguns jogos da Celeste e atualmente estava, pelo menos até 2019, 2020, comandando a seleção de Honduras. Primeiro o time sub-23, depois a seleção principal. Eu lembro que o Diego Aguirre já trabalhou na seleção sub-20 do Uruguai em 2008 e em 2009. E quando o Internacional o contratou, foi motivo inclusive de pergunta para ele, na entrevista coletiva de sua apresentação, de um possível convite da seleção do Uruguai. O Aguirre disse o seguinte: não é hora disso, não fui convidado, estou assumindo o Internacional, não é hora de comentar isso. Mas a gente sabe o significado que teria isso para o Aguirre, porque um contrato de uma seleção do Uruguai com a possibilidade de disputar uma Copa do Mundo daqui a um ano é quase uma aposentadoria. Ele faria um contrato longo, certamente, de 4 anos, para ter um trabalho a longo prazo, para poder formar uma seleção. Para o Catar, em 2022, já está muito em cima, mas especialmente para a Copa de 2026. Dificilmente o Internacional conseguiria segurá-lo. Seria uma aposentadoria para o Aguirre, não que ele fosse encerrar a sua carreira, mas do ponto de vista de tranquilidade financeira. Ainda que eu imagino que talvez o Internacional pague um salário maior que a própria seleção do Uruguai. Para que vocês tenham uma ideia, o técnico da seleção brasileira, o Tite, ganha menos que muitos treinadores que atuam no futebol brasileiro. Então as seleções nem sempre pagam um grande salário, mas é um contrato que dá uma certa estabilidade. O Aguirre teria, possivelmente, pelo menos 4 ou 5 anos até a Copa do Mundo de 2026 para trabalhar. Não faria um contrato visando apenas a Copa do Catar. Agora, resta saber se ele tem esta ambição. Uma seleção nacional sempre mexe com a autoestima, com a confiança. Ser chamado para a seleção do seu país é o sonho da maioria dos treinadores. Se o Aguirre for convidado, o que ele pode tentar negociar com a Associação Uruguaia de Futebol é que ele fique no Internacional, pelo menos até o final desta temporada. Vamos tratar a informação, repito, com responsabilidade. Por enquanto, é uma especulação que surge muito forte na imprensa uruguaia da queda do Oscar Tabárez, que poderá acontecer inclusive nas próximas horas. Talvez o comitê executivo se reúna inclusive neste final de semana, mas isso seria uma negociação, uma conversa, tal o tamanho e tal o quanto é gigante o Tabárez para o futebol do Uruguai, e aí sim teria que escolher os nomes. A imprensa uruguaia aponta 2 nomes: o Fabien Coito, que estava na seleção de Honduras, e o Diego Aguirre. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, deixem aí o like. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.